Em um cenário devastador de guerra, quando o povo afetado não sabia mais o que fazer, alguém se levantou da fileira de desesperados e tomou a palavra para si. Não eram palavras em tom de vingança e retaliação. Não eram palavras em tom de ódio e pregando a violência. Eram palavras em tom de superação e amor ao próximo. A nação precisaria se unir em prol de reconstrução e trilhar ela própria um caminho de sabedoria e fortalecimento. Não haveria mais ajuda externa. A guerra havia levado tudo. Era um povo dependente dessa ajuda. Recebiam os peixes. Agora eles vão precisar aprender a pescar. Mas como isso? Eles não estavam preparados e nem ensinados. Mas o herói que surgiu, para essa e tantas outras perguntas, tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Vamos aos livros. Eles salvam, eles educam e trazem todas as respostas que precisamos. Se soubermos buscar com inteligência, vamos obter todas as respostas e muito mais. Então se começou uma busca pelas bibliotecas que ainda restavam de pé naquele lugar. Um prédio havia sido designado para serem colocados esses livros e algumas pessoas, ditas como as mais sábias, designadas para trazerem esperança ao povo através do que eles encontrariam nos livros. Ao herói coube andar de pessoa em pessoa, de casa em casa, trazendo alento e palavras de conforto. A todo momento, os sábios o procuravam, pediam opinião, e ele a todos atendia e respondia com precisão. O herói parecia saber de tudo. Ele parecia reunir todo o passado, o presente e o que aconteceria no futuro daquelas pessoas. Se um dia ele morresse, será que o povo conseguiria continuar se reerguendo? Uma pergunta que ninguém ousava pensar. Novos prédios subindo. Todo mundo naquele país trabalhava. Ninguém ficava parado. Mas iam para a labuta felizes da vida. Sabia que cada trabalho ali era como um tijolo no alicerce da estrutura. Uma formiga que colhe cada pedaço de doce para poderem sobreviver ao frio. E assim, de pouco em pouco, o país começou a ficar rico e próspero. Não pedia mais ajuda aos vizinhos. Agora ele fazia negócios com os vizinhos. O que eles faziam de abundante, trocavam por algo que os fazia falta. Estavam chamando a atenção. Mas algo corrói o coração da humanidade. Uma maldade que sempre fica ali escondida, na espreita, esperando a oportunidade certa de se revelar. Como um país que era tido como o pior de todos, fadado à destruição, estava crescendo tanto. Então, alguns países decidiram mandar alguns representantes para averiguar essa questão, extrair fatos e, quem sabe com isso, pensar em uma maneira de dar um basta naquele crescimento. Assim que esses representantes chegaram, o herói se apresentou como um legítimo líder daquele povo. Uma porção de pessoas pomposas não acreditavam na sapiência daquele herói. Como pode falar tão bem? Como pode inspirar tanta confiança? E eles foram levados a conhecer algumas pessoas locais. Eles ficaram espantados em ver tamanha dedicação, o empenho em seus trabalhos, a sua presteza em suas ações. Tudo isso lendo apenas livros não era possível. Secretamente, eles enviaram alguns espiões para ver o trabalho e tentar descobrir a origem daquele herói, de onde tinha saído. Mas a resposta acabou não agradando ninguém. O herói veio do nada, nenhuma família. Não conseguiram achar absolutamente nada. Eles queriam algum ato vingativo, alguma maldade no seu passado para poder mostrar àquele povo, mostrar que eles estavam sendo enganados, mostrar que eles poderiam voltar a ser dependentes de ajuda. Não precisariam mais pescar. O peixe voltaria a ser dado, como um presente de boa causa. Mas acabou que os representantes foram embora frustrados. Não acharam nenhum arsenal para que pudesse justificar uma intervenção. Eles não buscavam vingança. Queriam apenas crescer como nação, o que era perigoso para eles. A prosperidade de alguém é sempre perigoso para o invejoso. Aos poucos, o país foi se tornando uma referência no mundo. Em tão pouco tempo, havia saído do nada e se tornado um país muito visto e interessante. Crianças estavam nascendo
e desde muito pequenas sendo ensinadas sobre os mais diversos assuntos. Aprendiam desde cedo a criarem. Quando chegavam na fase de adultos, já eram exímios técnicos em diversos assuntos, faziam a engrenagem do país crescer ainda mais. O herói continua fiscalizando tudo de muito perto. Conversava aqui, conversava acolá, a idade já estava chegando. Seus cabelos antes muito cheios, agora estavam ralos e brancos. Mas como era um grande andarilho, suas pernas continuavam fortes. Ele mantinha o respeito de todos. Certa vez ele descobriu que faria uma estátua em sua homenagem. Ele foi logo ensinando que aquilo era uma perda de recursos. Não poderiam gastar material e tempo em uma coisa tão supérflua. Um ensinamento tão simples e tão fundamental. Não podemos perder tempo e dinheiro com coisas bobas. Temos que sempre focar no que interessa. E assim, as novas gerações foram aprendendo o valor das coisas. O prédio inicial, onde reuniu os livros, agora era um imenso complexo de estudos. Todas as grandes inovações saíam dali e ganhavam o mundo. Países se abasteciam dos conhecimentos dessa nação, mesmo seus vizinhos invejosos de fronteira. Quando o herói morreu, toda uma nação chorou unida. Uma figura que havia se levantado e ensinado ao povo no pior momento. Quando suas cinzas estavam sendo levadas pelo vento, alguns países vizinhos atacaram com força máxima. Milhares de homens vieram do norte para tomar tudo o que esses trabalhadores árduos haviam conquistado. Mas se existir algum tipo de milagre, ou alguma coisa como os escolhidos de Deus, essa nação provou que todo esforço merece ser recompensado. Não é em vão. Tudo tem um propósito. Eles não se reergueram à toa. Décadas mais tarde, os historiadores ainda divergiam do que havia acontecido. Mas o consenso é que a nação não precisou dar um tiro para que os inimigos fossem aniquilados. Os sobreviventes voltaram correndo para os seus países de origem. A nação sobreviveu sem nenhuma baixa, sem nenhum prejuízo. Uma pessoa da época, que ficou encarregada de escrever a história do breve combate, relatou que a imagem do herói apareceu no céu, batendo palmas, e com o som dos seus aplausos, os inimigos eram destruídos. História fantasiosa, é claro. O que parece ter acontecido foi uma tempestade perfeita que pegou as embarcações no mar, afundando a maioria dos navios. Essa tempestade, que saiu do mar, acabou se tornando um enorme furacão, que saiu arrastando e matando as tropas que se aproximavam por terra. Podemos dizer que tenha sido uma enorme sorte, ou quem sabe, o herói não tenha aparecido novamente, se reerguido e salvado a sua nação escolhida. Talvez. Nós nunca saberemos.